Gente, muito feliz por estar aqui com vocês. O que eu quero compartilhar com vocês aqui nessa manhã passou por, passou por muitas das nossas mesas, tá? Então, quando o Rick falou assim, cara, é você que está no domingo, eu falei, oxi. Sabe quando você responde assim, oxi, do nada, velho? Eu falei, então tá. Tem algo, o que está queimando aí? Falei, mano, eu tenho meditado muito em uma parada que é a questão das gerações, tá? E eu quero ser muito prático, como eu sempre procuro ser prático, mas só para inteirar vocês, assim, o que nos levou a estarmos aqui nessa manhã. Eu fiquei tão assim com essa palavra, que eu falei, Deus, eu preciso verdadeiramente de ajuda. Então, estava com o Rickson e a Maiara, o Sávio, a Ana esses dias, falei, mano, o que Deus quer fazer com a gente no domingo, com essa palavra? Porque é mais do mesmo. Aí, conversando com o Rick, ele falou, mano, é um tanto quanto complexo falar sobre as gerações sem parecer que você está querendo sobressair de alguma maneira, sabe? Não parecer que, eu estou te compartilhando uma coisa que faz muito sentido para mim, mas não faz sentido para você. Eu, pessoalmente, tenho as minhas dificuldades em ser muito prático, que às vezes algumas coisas são muito basais e fazem muito sentido para mim, mas para outras pessoas não fazem. Então, essa é a minha fraqueza. Eu tenho que tomar muito cuidado para na hora que eu estou falando com você, você não se ofender. Você não achar que, mano, esse cara deu na minha cara assim e é só deu na cara. E aqui eu não estou justificando essa parada do, eu sou bruto, eu sou grosso, eu sou alguma coisa assim, por isso que eu falo desse jeito. Não é isso. É que tem algumas coisas que são tão verdades para mim, que só é verdade. Aí eu vou lá e toma. Aí você, talvez, que nunca se deparou com a verdade nua e crua, cara, você deveria ir mais devagar. E essas são as orientações que eu sempre recebo, assim, mano, você é bichão, né? Você vai de voador, então segura a onda. Aqui. Aí, ó, tá vendo aí? Ó, a Ana tá aqui, eu orei por você por isso. Né? O Rick falou assim, mano, sabe como é que é, né, cara? Você e tal. E eu reconheço, igreja, me ajudem. Me ajudem, tá? E aí eu fiquei nesse desespero. Deus, como é que vai ser? A mensagem é essa, eu não sei como é, mas vamos lá. Marcha. Marcha. É o presbítero que falou, hein? Marcha. Antes de começar a mensagem, eu quero só ler o texto de Timóteo, depois a gente vai para o texto para embasar isso. Timóteo, no capítulo 1, versículo 5, diz o seguinte: o objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Então, o intuito do compartilhar nosso nessa manhã é de um coração puro, cara. É de uma fé sincera, não fingida, de ver uma igreja engajada pelo que Deus propõe através da sua palavra. Então, se eu parecer incisivo demais algumas vezes, se eu parecer expansivo demais para ti algumas vezes, saiba que a intenção nossa aqui no meu coração realmente é de instruir em amor, tá? Tendo dito isso, que comece os jogos. E a sorte de ter sido lançada, né? Gente, Salmo 145, por favor. Nós iremos ler um versículo apenas, tá? E fique comigo.
Amém? Todos encontraram? Então, Salmo 145, o nosso versículo é o versículo 4. Uma geração louvará as tuas obras, a outra geração, e anunciará as tuas proezas. A sua versão diz alguma coisa diferente? Anunciará o quê? Mas a parte de anunciar, está a mesma palavra, está a mesma coisa? Clamará o teu poder, anunciarão. Conte aos seus filhos, mas a ideia do versículo continua a mesma, é de passar algo, tá? Vamos lá. Eu prometo ser breve. Mas nós precisamos entender uma coisa. O que é que eu vi para ter as posturas que eu tenho? E o que é que você está vendo para ter as suas posturas? As suas ações e reações frente às situações da nossa vida, da sua vida, do tempo que nós vivemos hoje. Porque talvez o que eu tenha diferente de você, ou para alguns de vocês, é que eu vivi num tempo que você não tenha vivido. Mas eu ainda estou vivendo nesse tempo. E aqui vem aquela grande frase, né? Ah, os homens fortes geram filhos fracos? Não, homens fortes geram tempos fáceis geram o quê? Eu pareci o Ed aqui agora. Tempos difíceis geram homens fortes geram tempos fáceis, e tempos fáceis geram homens fracos. Não é isso? Yes! Vou! Vamos lá? Agora foi. Então, e você que está nos visitando, fique tranquilo, viu? Você está em casa, você é da família. O mesmo pau que dá em Chico, dá em Francisco. Então, vamos lá. É da Bahia, pai. Então, vamos lá. Toda a minha intenção aqui de falar das gerações, ou aonde se encontram as gerações, é mostrar a nossa conduta como cristão, tá? A nossa conduta como nascido de novo, como quem caminha com Cristo através da sua palavra e através do seu povo. Então, quando eu me converti, era muito prático falar, cara, isso aqui não. Mano, você mentia? Não é para mentir mais. E no meu tempo, eu não ficava assim, como assim não mentir mais? Porque existia uma verdade só, ou verdade ou mentira. O que é mentira para você, meu querido? Mentir é mentir. Então é isso que as Escrituras estão dizendo. Se você mentia, não mente mais. Acabou a conversa. E aí, pelo menos a maioria do meu tempo, eu via assim, não é para mentir mais. E seguia, sem mentir. E qualquer situação que a gente fosse levado a mentir, mano, vai confessar. Você é pecador, velho. Você está mentindo. Ah, não é para roubar mais. Como assim não roubar mais? Ô, meu querido, se tu roubava, desgraçado, você agora não vai roubar mais. Aí, deixa eu falar. Você não é um desgraçado, tá? Força de expressão, porque talvez, né? Então, igual a galera lá mais para cima do norte chamar a mulher de égua, né? Então vamos lá. Não tem nada de difícil para compreender que quem roubava não vai roubar mais. Tem? Não tem. Mas o óbvio precisa ser dito. Então, eu venho dessa leva de ser muito prático no Evangelho, no que está escrito nas Escrituras. Irmão, a Bíblia diz que isso é pecado e te afasta da vontade de Deus. Ótimo, vou correr disso. Irmão, a Bíblia diz que isso aqui é o que você tem que praticar para se aproximar mais de Deus. Ótimo, então é isso que eu vou praticar. A gente não ficava
de questionamentos. Mas aí entra a parada das gerações. Aí eu conversando com o Rick, a gente chegou naquela, não é na conclusão, né? Mas a nossa geração é uma geração mais estruturalista, mais o que o Estado falou, o que a igreja falou, está falado, o que está escrito, e é isso aqui, segue e vai dar tudo certo. Mas hoje a gente vive a era da subjetividade, do questionar as coisas. Mas isso não é de agora, é desde o iluminismo, gente. É desde quando Darwin começa a questionar a teoria da evolução. Nós não somos criacionistas, nós somos evolucionistas. Então, vem desde aí, quando Nietzsche decidiu matar Deus. Vem dessa conversa. Não tem nada novo. Só que quando chega aqui para nós, dado o que a internet fez em 2000, né, a virada do século, e a coisa foi tomando outras proporções, nós nos achamos experts em qualquer assunto. É só dar um clique. E a gente começa agora a questionar coisas práticas e simples. E olhamos para um outro, ou para a minha geração, eu já vou fazer agora 40, graças a Deus. Você se espantou porque não parece. Mas assim, chega para nós e fala assim, o que você está falando talvez não seja a verdade absoluta. Ótimo, mas não deixou de ser verdade. Mas você sabe de onde é que vem esse relativizar das coisas? É porque meu professor da faculdade me ensinou a questionar algumas coisas. Ótimo, tem que questionar mesmo. As escrituras nos apontam esse lugar. Pedro nos orienta a manejarmos bem as escrituras, para sabermos como defender, como falar a respeito da nossa fé. Não tem nenhuma novidade. Eclesiastes 6 vai falar sobre não há novo, 3, não há nada novo debaixo do céu. Tem nada que a gente fala assim, uou, e olha que eu gosto das coisas novas. Essa coisa de inovação, tecnologia, eu fico, cara, incrível. Mas não tem nada aqui que a gente olhe e fala assim, mano, isso é incrível, que Deus já não tenha nos alertado, apontado nas Escrituras. Então, para o cristão lá da minha época, qualquer coisa que apareça é tudo muito pequeno. Deus é muito maior. Mas esse pequeno não é só pequeno nas coisas que se vê, é em relação a tudo da nossa vida. É porque eu estou com um problema de saúde. Ótimo, vamos orar. Estou com um problema no casamento, estou com um problema lá com o meu patrão no meu trabalho. Ótimo, vamos orar. Alguns mais radicais dizem assim, esse circunciso há de se converter. Aleluia, Deus! Aí, os 40 mais já se manifesta isso. Esse circunciso há de me honrar. Deus vai fazer uma obra. Mas era tudo resolvido com oração. Agora, resolvido na oração por quê? Porque toda a perspectiva do cristão está nas Escrituras. Por que você é tão prático? E por que os crentes mais 40 mais parecem ser tão práticos e receber algumas coisas com mais facilidade? Porque eles entenderam que a resposta de qualquer coisa, de tudo, está na palavra. E aí, é muito prático para os cristãos 40 mais, você fala assim, irmão, você está precisando orar sobre essa questão lá do seu casamento. Não está resolvendo sua oração, não? Aprenda com Jesus. Seus incrédulos, vai jejuar, porque essa casta aqui é só com jejum e oração. E o que mais me impressiona hoje, às vezes quando eu estou me comunicando, é que Jesus não aliviou para ninguém. Mas você ainda se escandaliza com o meu tom de voz. Jesus não aliviou para ninguém, mas você ainda se espanta com a minha expansividade. Os discípulos estavam sendo incrédulos. Jesus, está tudo bem. Está tudo bem. É isso. Ou é sobre isso? Não! Está tudo bem, coisa nenhuma.
Se você de fato quer ser discípulo como eu sou, Deus na sua vida, mestre da sua vida, você tem que caminhar com o meu caminho. E isso aí não se parece comigo. Isso é incredulidade. Pau! Ó, tardos! Jesus. Vocês ainda estão discutindo se tem pão ou se não tem? Vocês não viram a multiplicação lá, anterior? Já estamos na segunda agora, na segunda multiplicação, e você está em crise para entender que eu posso fazer qualquer coisa. Eu olho as Escrituras, eu leio as Escrituras, e eu não vejo Jesus aliviar para quem é discípulo. Agora nós precisamos entender quem nós somos nesse rolê. Ou nós somos discípulos de Jesus, ou nós somos só a multidão, que quer muito do que Jesus pode dar, mas comprometimento nada. E aí não tem como eu estar falando com a família de Deus, com os meus irmãos em Cristo Jesus, e aliviar. Não dá para aliviar. Quando o seu patrão te enquadra, ou quando as circunstâncias da vida te enquadra e pede de ti o seu Deus, ou quem você crê, ou aonde você deposita a sua confiança, se você não está treinado no que as Escrituras apontam como um crente que é discípulo de Jesus, você fica fraco, você fica raquítico. Aí parece que a sua solução está em qualquer outro lugar, menos no que Deus pode fazer através da palavra. Então essa é a crise do Tiago. Essa é a minha crise. Que quando eu estou falando com você com todo amor do mundo, eu estou aqui queimando por dentro porque eu conheci essa palavra. Essa palavra me livrou do pecado. Essa palavra me deu dignidade, eu era só mais um. Essa palavra me inseriu, me deu vontade de ler, não só a Bíblia, mas outros livros. Isaías, o profeta, diz assim: Deus me deu uma língua erudita. Deus faz coisas que nós não podemos fazer. Quando nós lemos as Escrituras, eu nunca vi Deus falar assim: eu estou com dificuldade para ver se eu faço esses sinais. Eu estou com dificuldade para ver se eu vou prover um recurso para o meu povo. É porque eu estou me sentindo muito fraco, é muita dificuldade, esse povo tem muitas demandas. A crise de Deus nas Escrituras, ou é porque o povo está desobedecendo, ou é porque o povo não está crendo em Deus. Mas a crise mudou? Não. Nesse tempo, a crise continua sendo a mesma. E Jesus já alertou, Jesus já falou. Poxa, eu falei bem baiano agora, hein? E Jesus já alertou. A crise continua a mesma. Será que quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? É porque agora é a revolução da IA. Vai tomar conta. Nenhuma novidade. Nenhuma novidade. E ela pode fazer coisas extraordinárias. Meu Deus, que incrível. Deus deu sabedoria para Salomão e existia não só Salomão como sábio. Naquele tempo tinha pelo menos mais uns 5, 6 sábios da época. Pensa. No mundo, o povo tem uns sábios aí. Tem. Mas Salomão ainda é mais sábio do que esses caras. Tem uns caras que entendem das coisas aí. Mas Salomão supera esses caras. Quando a rainha de Sabá chega para checar, para ver se de fato era tudo aquilo que ela tinha ouvido, ela começou a passar mal. Ficou como quem fora de si. Porque em tudo que ela questionava, tudo que ela fazia os testes, vamos ver, né, se essa coisa toda. Salomão se mostrava, não era uma vez só não, ou 2, ou 3, 10 vezes mais sábio. 10 vezes mais sábio.
Gente, isso é o tipo de coisa que não se explica. Racionalmente é por isso. É o fator Deus. É o fator intervenção divina para nos dar uma sabedoria e um discernimento de coisas que nós não conseguiríamos. Com toda a IA extraordinária que tenhamos, com todos os prompts que você possa imaginar, quando Deus entra, todo mundo olha e fala assim, como isso é possível? Então, a perspectiva da minha geração, do 40 mais, como o Marlon falou ali, é que Deus é mentor, Melone, Deus é mentor de tudo. Malone. Deus é o mentor de tudo. Tá vendo? O pessoal tá prestando atenção, cara. Depois ia sair a figurinha, ia sair o meme. Cadê o Malone? A galera já vai providenciar isso. Então, Deus é mentor de tudo. Para você entender um pouco mais, alguns crentes na minha época, vamos orar pela vontade de Deus. Vamos orar. E você vai buscar essa vontade aonde? Vamos orar por uma palavra de Deus. Vamos orar. E você vai buscar essa palavra aonde? Ninguém queria um profeta, ninguém queria a irmã do Coque, embora a irmã do Coque... Mano, a irmã do Coque dava a ter medo, irmão. Eu não sei porque que a maioria das irmãs do Coque é irmã Helena. Você conhece alguma irmã Helena? Irmã Helena. Cara, a tal das irmãs Helena, irmã Maria, irmã Miriam. Meu Deus. Aí, Miriam foi na veia. Cara, as irmãs que você chegava no lugar falavam assim, irmão, é melhor você confessar seus pecados agora. Porque quando tu entrar lá, ela vai revelar. E Deus revela. Sabe o que é isso? Um santo temor que a minha geração tinha. Santo temor, cara. Porque Deus pode revelar o profundo, oculto e escondido. Não há nada oculto para Deus. Tínhamos o santo temor de homens e mulheres de Deus. Cara, se eu chegar em frente daquela mulher lá, Deus vai mostrar toda a minha vida para ela, aí agora, a casa caiu. Mas hoje, muitos de nós viemos para os nossos cultos, acabou de transar com a namorada, pecador, acabou de adulterar, pecador, chega no culto, levanta a mão, chora, uau, treme, mano, sem temor de Deus. Então, por que para mim é muito difícil? É porque desde quando eu me converti, cara, que o Senhor me alcançou, Deus é Deus. E nós devemos nos aproximar de Deus com mãos limpas e o coração puro. Eu não precisei ficar questionando essa coisa, se isso é certo ou se é errado. Cara, isso aqui agrada a Deus. O que é mão limpa? O que é coração puro? Deus me ajuda, Deus. Então, vê hoje nós arrotamos que temos tanto conhecimento e que conhecemos autor A, B, C, D. A gente sabe tudo sobre os reformadores, sabemos tudo sobre os calvinistas, sabemos tudo sobre os arminianos, sabemos tudo sobre tudo. Mas de Deus, conhecimento de Deus que transforma a nossa vida, a gente não sabe nada. A gente fala de águas profundas, mas os nossos pés ainda nem tocaram a margem. Para mim é escandalizador, para mim é assustador, é assombroso. Um crente que não teme a Deus, que acha que ninguém tem que dar pitaco na vida dele, que ele vive a vida como ele acha que deve ser, mas no meu tempo era o natural, ouvir instrução do mais velho que já está na caminhada, e essa instrução era seguida piamente, irmão, vai por esse caminho. E aí, você já está jejuando? Não, nem sei o que é isso. Vou te ensinar então.
Prático, vou te ensinar. Olha, a gente jejua aqui às segundas e quartas. Fica sem comer, não toma café, escova só os dentes. Alguns eram mais radicais, falavam assim, nem o dente você escova. Você está separado para Deus. Aleluia. Mas com dente escovado ou não, alguém estava jejuando. E não estava querendo saber, não estava querendo, ó, porque Jesus nos disse que depois que ele fosse tirado, o noivo fosse tirado, eles jejuariam. Porque Jesus falou que tem algumas castas de demônio, e assim, e se você é crente, irmão, você lida com demônio o dia todo, todo dia. Você lida com a questão espiritual o dia todo, todo dia. Ou você acha que o mundo espiritual olha para você e fala assim, você é só mais um comum. Só que nós estamos tão cauterizados na nossa mente, que até falar de coisas espirituais parece místico demais. Mas quando você lê as Escrituras, isso não é místico demais. Isso é pura vida de quem é crente. Então os discípulos chegaram para expulsar os demônios e não conseguiram. Aí Jesus falou, está tudo bem? Levaram. Isso aqui é porque vocês são incrédulos mesmo, mas olha só, não é sobre a incredulidade agora, é porque vocês não jejuaram. Essa casta é com jejum e oração. Então alguém está aqui, às vezes a gente fica procurando, a quaresma está chegando agora, vamos ter que jejuar. Mas a vida do crente que lê Bíblia, disciplina espiritual, de leitura de Bíblia, oração e jejum, nem se discute. Isso aí é o nosso café com farinha. Não, café com pão, arroz com feijão. Café com farinha, fui lá longe. Já comi café com farinha, gente. Passei um estreito na minha vida, meu Deus. Quero o que tinha. Mas vamos lá. Obrigado. Então, para todo cristão normal, cristão bíblico, isso é o normal. O Wesley, eu estava falando com os meninos mais cedo, o John Wesley, ele falou assim, os irmãos do primeiro século jejuavam às segundas e quartas. Então, nós iremos jejuar às terças e quintas, porque se não for bastante suficiente, a gente emenda com a sexta. Aí você se pergunta, cara, como é que ele escreveu tanta coisa? Como é que ele sabia de tanta coisa? Cara, o cara escreveu até os hinos, as músicas. Irmão, não tem como tirar Deus da equação da vida daquele cara. Mas tem lá que o cara foi omisso em algumas coisas. Tá. Aí a gente, tá tudo bem, o cara é pecador igual nós. Mas, e nisso aqui, o básico, o que ele fazia do básico? O básico dele era isso aqui, ó. O básico do cara era Bíblia, jejum e oração. O básico dos nossos pais, na fé, era o livro de capa preta, jejum e oração. É sério que tudo se resolve a isso? O Matos pregou aqui semana retrasada. E o Matos falou assim, mas tudo se resolve com oração? Sim! Quer dizer, para eu ter essa vida extraordinária, incrível, uou, com vida de Deus, oração, jejum, Bíblia, é isso. Tem pessoas mais experimentadas, especialistas do que eu, para falar sobre os efeitos do Salmo, os efeitos do Sermão do Monte na nossa psique. Os efeitos positivos. O livramento que nos dá das doenças psicossomáticas. Sabe por quê, gente? Porque as palavras do Senhor é espírito e vida. Então, é desse lugar que eu venho. Irmão, você está precisando orar mais. Você está muito vivo ainda. Cara, você está precisando orar mais, você está muito vivo ainda. Isso machuca, irmão. Então, vamos lá.
Vamos orar. Por quê? Porque na força do meu braço eu vou performar. Quando nós chegamos aqui no ano, o Isaías foi lá em casa. O Isaías da Samanta. Cara, a palavra dele norteou a minha vida. Comendo pão com manteiga e mortadela, ele chegou e disse assim: se você nos apresentar uma máscara, é uma máscara que vai ser discipulada. Só isso. Foi lá dentro. Não dá para ser qualquer outra coisa, senão, de fato, quem eu sou. Se eu preciso de mudança e transformação, tem que ser nisso. Tenho que confiar na família de Deus. Então, isso é um pouco um retrato do que a minha geração viu. Aí, a gente estava aqui nesse final de semana, o Mike Duke estava falando sobre gerações. E ele falando do David Keeler, ele falando de alguns nomes, e foi falando dos nomes dos caras brabos. Mas se você olhar na jornada toda do que ele falou, tinha muita fome por Deus, Bíblia e oração. Jejum. Quero mais de Deus. Era isso. E isso define tudo? Define tudo. Por incrível que pareça. Façamos um teste. E eu sempre digo que o nosso crescimento espiritual é diferente do nosso crescimento fisiológico. Muito diferente. E bem mais veloz. Se você se propor a buscar o Senhor em jejum, oração e leitura das Escrituras, para você ficar embasado, norteado, aprender com Deus, seu nível de crente, em uma semana, já sofre um impacto que você fala assim, opa, isso aqui eu realmente estava bem distante do que se parece com Cristo. Segunda semana, você já começa a dar comichão de coisas em você que você fala, isso aqui não se parece com Jesus. Um mês, orando, jejuando, lendo Bíblia, sendo disciplinado em Deus, você começa a duvidar da sua conversão, irmão. Você fala, cara, será que eu tive um encontro mesmo? Você começa a... Você continua caminhando nisso, aí você vai vendo homens e mulheres de Deus sendo usados com muito poder, e você olha para você, como o Mike falou assim, que a angústia dele era ver o mentor dele partir com câncer. Por quê? Porque ele fala assim, cara, mas quando eu olho as Escrituras, eu vejo muito poder de Deus. Homens ressuscitando mortos, e por que eu não estou vivendo isso hoje? Então, a geração 40 mais olha para as Escrituras como verdade cabal. Tipo assim, é isso. Ele não fica questionando, será que esse texto quis dizer o quê mesmo? O contexto da época era o quê? Ainda que possamos estudar, escrafunchar, cavar, sabe, garimpar, cara, isso é de Deus. Mas nós não podemos esquecer o espírito da palavra. Então, hoje nós somos mais efêmeros. Tudo é muito rápido. É uma injeção de dopamina absurda. O culto tem que, uau, vamos. Cara, tudo muito, o frenesi é louco. Então, falar de lugar secreto, falar de ter tempo com Deus, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas de oração, isso é absurdo. Ou pelo menos parece absurdo. Cara, isso aí é sobre-humano, ninguém vive isso não. Oxe, alguém vive 8 horas orando? Orar 8 horas? Tá louco, mano. Mas a geração 40 mais aprendeu que se orar em língua já está orando. Aí o cara fica... Na fila do banco, no carro, Deus começa a tocar o cara. Deus começa a tocar, o cara vai. Que é isso, Deus?
Porque toda a expectativa nele está no que os céus podem criar nele, fazer nele. Toda expectativa está nisso. Não tem, vou esperar que alguém olhe por mim. Cara, o mediador já abriu o caminho. E eu, com confiança, eu vou entrar por esse novo e vivo caminho. Cristo em nós é a esperança da glória. Então é um tipo de crente que queima sozinho, no sentido de, ele não precisa de um intermediador. Quando se encontra com outro crente é para falar, e aí, já deu uns glória hoje? Tipo, cara, você já está queimando. E aí, por incrível que pareça, e parece simples, mas essa simplicidade, mano, sustentou e sustenta até hoje homens e mulheres de Deus. É porque esses homens tinham muita oportunidade no louvor da igreja. É porque esses homens estavam sempre em evidência em alguma coisa. É porque eles estavam sempre sendo convidados para pregar a palavra ou para cantar um hino. Homens e mulheres comuns, mas cheios do Espírito de Deus. Dificilmente você senta com um crente 40 mais, por assim dizer, e você não sente que está faltando uma parada em você. Tipo assim, cara, eles falam de Jesus com uma pessoalidade muito diferente. Você fala assim, cara, ele viu Jesus hoje e eu não vi ainda. E eles não precisam falar muitas coisas. Você não viu que o Matos testemunhou aqui? Foi lá conversar com o pastor dele, né? O primeiro pastor dele. O cara não só fazia assim uma pergunta. Cara, acabou com o homem. E o Matos, né? É o Alessandro Matos, cara. Mas isso é o que a presença de Deus pode fazer na minha e na sua vida. Então, todo o meu esforço de tentar mostrar para você o porquê que eu sou tão prático em algumas coisas, é para a gente chegar num lugar onde tudo é comum para nós, para eu e você, onde você não vai se escandalizar comigo, eu não vou me escandalizar com você, onde as coisas vão ser uma coisa só. E a resposta é muito simples, gente, para esse lugar. Esse lugar não é na minha concordância com o seu espectro político. Esse lugar não é no que você acha legal e eu começo a achar legal, ouvir as músicas que você ouve. O lugar que nos define como irmãos, como família, é Cristo. E se você não conhece a Cristo, quando você começa a ler as Escrituras, você fala, cara, é assim que Cristo se move, é assim que Deus faz, então eu estou nisso aqui. Então, não se escandalize quando eu fico escandalizado. E aí agora é para a igreja do Senhor em São Paulo, aqui, nós, Comunidade One. Se você ainda tem crise de ser confrontado do seu pecado, quando a gente senta com você para te dar orientação bíblica. Eu fico chocado quando você ainda questiona as orientações que as Escrituras nos dá para lidar com os nossos pecados, para estar mais parecidos com Jesus, mais parecidos com Deus, para ser uma igreja de fato viva. Isso mexe demais comigo quando não há temor nas suas atitudes, nas suas ações, porque você acha que deve se questionar a palavra de Deus. Me escandaliza muito você falar com o seu marido de qualquer jeito, achando que você tem toda a verdade, quando as Escrituras nos apontam como a mulher deve tratar o seu marido. Ou que você não honra a sua esposa o bastante o suficiente, quando as Escrituras nos apontam como você deve honrar e tratar a sua esposa. Ou você, filho, que acha que é o bichão mesmo, que já sabe de tudo, começa a falar com seu pai como se ele fosse qualquer um, menos o seu pai. E isso não é ser conservador demais. Isso é olhar as Escrituras e ver que o primeiro mandamento com promessa é honrar pai e mãe. Não tem nada de novo nisso. Não tem nada de extraordinário. Estamos inventando a roda.
Nós temos o Criador de todas as coisas nos ensinando o que funciona e o que não funciona. O brasileiro gosta de fórmulas, o passo a passo. Deus nos dá orientação na sua palavra. Ah, mas é porque está difícil demais. Na perspectiva de quem? Porque se for na perspectiva de Deus, nada é impossível para Deus. Se a gente começar a levar a nossa vida, ou se continuarmos a viver a nossa vida na perspectiva de que nós fazemos, de que nós podemos e de que nós é que vamos, já estamos parados. Já não há vida em nós. Quando tem muita vida para ser liberada. Então, eu quero te convidar nessa manhã a sermos práticos em uma coisa. Eu vou ler o meu último texto. Jeremias, no capítulo 6. Jeremias, no capítulo 6. Podemos? Assim diz o Senhor. É o capítulo 6, versículo 16. 6:16, desculpa. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele. E achareis descanso para a vossa alma, mas eles dizem, não andaremos. Tem uma instrução do Senhor aqui para o seu povo. Fique no caminho e pergunte. Tem instrução para nós aqui nessa manhã, que falamos tanto de ter fome um da vida do outro. Olhe para os irmãos mais velhos, que viram algo em Deus que você ainda não viu, e pergunte a ele, qual é o caminho para vermos o Senhor? Todo homem, toda mulher proeminente em Deus que você vê hoje, teve que ir lá atrás saber o que alguém fez para experimentar de uma porção de Deus que ele não está experimentando hoje. Quando a gente olha lá, os escritores hoje aqui no Brasil, que a gente faz menção da Clarice Lispector, fala, cara, eu poderia escrever como essa mulher, ou fazer coisas que ela fez. É incrível. Se você for sondar a vida dela, ela tem uma inspiração. Aonde ela se inspirava para escrever como escrevia, ou fazer o que fazia. Não foi dela, por si só. Ela foi buscar uma referência. Se a gente for voltando, e for voltando, e for voltando, você vai encontrar um homem que teve um encontro com Deus e começou a trazer a sabedoria de Deus para os homens. E esses homens começaram a ver que é possível acessar algo que o natural acha que é incomum, mas Deus faz essas coisas incomum parecerem naturais. Então nós precisamos aqui nessa manhã olhar para a nossa vida, o nosso interior e falar assim, eu estou experimentando o que a Bíblia diz que eu posso experimentar por ser discípulo de Jesus? Eu estou vivendo a vida que se espera que eu viva como discípulo de Jesus? Se eu não estou vivendo essa vida, existe alguém que já caminhou uma jornada e que pode me mostrar o caminho para esse lugar. Eu vou até pedir para orar por mim. Eu vou até pedir para impor as mãos sobre a minha vida. Eu preciso ser tocado.
por algo que eu ainda não fui. Eu preciso ver a face de Jesus mais do que as canções que eu canto. Eu preciso experimentar um toque de Jesus mais do que eu digo que experimento. E se isso está no irmão que já tem acessado, eu vou acessar isso. Eu vou perseguir a presença de Deus. Eu vou perseguir o conhecimento de Deus. Eu vou amar a Deus acima de mim mesmo. Acima de todas as coisas. Quando o Henrique me perguntou o que eu estava vendo, ouvindo, o que eu tenho discernido para essa estação, é o que o Senhor vai fazer de novo. E aqui na escola de evangelismo, o que a gente mais ouviu nesses dias, sexta, sábado, o dia inteiro, é que Deus está fazendo de novo. É que o Espírito está sendo derramado outra vez. E quem dá a resposta ao Espírito somos nós. Então, eu tenho visto e percebido no meu espírito que o Senhor está palpável, está descendo, está vindo sobre nós. Mas vai requerer de nós, nesse tempo, a mesma postura que homens antes de nós tiveram, de não deixar Deus ir embora, de amar Deus, de possuir Deus, de ter fome pela glória de Deus, presença de Deus. E aí a gente vai parar de ter as nossas reuniões ou as nossas mesas só para contar mazelas. Nós teremos mesas para compartilhar do poder de Deus. Nós teremos mesas para compartilhar do pão vivo que desceu do céu, do Cristo no nosso meio. Do Espírito curando os nossos corpos físicos, curando as nossas emoções, transformando as nossas vidas em uma mesa, em um encontro com homem e mulher de Deus. Os nossos cultos serão varridos pelo Espírito de Deus. Não tem nada de graça. Nada de graça. Se alguém te falou que não tem preço, se alguém te falou que está tudo bem, que é assim, não é assim. Tem que orar, tem que desejar, tem que jejuar, tem que buscar. Se não buscar, querido, você não tem nada. A Bíblia diz, buscais e achareis. Batei e abre-se-vos-á. Não é, não, eu bato até que me abra a porta. Eu busco até encontrar. Não é porque eu tirei da minha cabeça, Deus falou que é para fazer assim. Eu vou insistir porque Ele falou, persevere em oração. Ficai aqui até que do alto sejais revestidos. Não há nada subjetivo na palavra de Deus. Não há nada subjetivo na palavra de Jesus. As orientações são práticas para um povo que quer viver o céu na terra. Como eu sei que o Espírito de Deus habita em você? Eu oro. Espírito Santo, desentula os poços nessa manhã, Deus. Espírito Santo, aviva a tua obra no meio dos anos. Espírito Santo, do mesmo fogo que arde no meu coração todos esses anos, Deus, eu reparto com os meus irmãos. Senhor, o Senhor tem total liberdade em nosso meio. Desperta os que estavam acovardados, com medo de se expressar, de colocar para fora o fogo que está aí dentro. Espírito Santo, a igreja é tua, não é nossa. Espírito, sopra nessa casa nessa manhã. Sopra nessa casa nessa manhã. Libera novas línguas sobre esse povo nessa manhã. Não sejais tímidos, sejais ousados no Espírito. Vamos lá.
Vamos, vamos, bata na porta, bata até que se abra. Voltemos até a fome dos nossos pais. Voltemos até a fome dos nossos pais. É bater até se abrir. É buscar até achar. Deus, abre a minha visão. Abre os meus olhos. Me batiza com teu Espírito. Vamos, Senhor. O Senhor tem liberdade para esse tempo, para essa estação. Homens e mulheres cheios do Senhor. Homens e mulheres cheios do Teu Espírito, cheios do Teu Espírito. Andando na força do Teu poder, não na força do braço. Coloque sua fome para fora, suas intenções para o Senhor para fora. Oh, Espírito Santo. Sim, Senhor. Muito mais do que nos primeiros dias. Muito mais do que nos primeiros dias. Uma unção fresca, uma presença fresca. Presença fresca, Deus. Presença fresca, Espírito. Nós não conseguimos, nós provamos que não conseguimos. Vamos, igreja. Vamos insistir um pouco mais. Vamos insistir um pouco mais. Até que Ele venha, até que Ele venha. Até que Ele venha, até que Ele venha. Até que Ele venha, até que Ele venha. Oh, Espírito Santo, caia sobre nós com um santo temor, santo temor, santo temor. Santo temor, santo temor. Rabachata rabaye. Shoradarabachata rabadaye. Irodarabachata radarababaye. É isso, é isso. É isso. É isso. É isso. Você que é pai e viu algo em Deus que seu filho ainda não viu, ore por ele. Você que é um crente em Jesus há anos e viu alguma coisa que você julga que o seu irmão do lado não viu, libere sobre ele. Oramos uns pelos outros. Poder de Deus. Seja possuído pelo Espírito de Deus. Possuídos pelo Espírito.